Muito muito bom dia, seja muito bem-vindo neste lindo e maravilhoso dia. Estamos começando o programa 5 para 7, que acontece de segunda a sexta, às 5 para 7 da manhã, horário de Brasília, e às 5 para 6 da manhã, horário daqui de Nova York. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diego Ramos e neste programa nós falamos sobre o poder da mente, o poder da nossa fé e o nosso poder interior, o quão interligados, interconectados, o quão alinhados eles são e estão, e se você souber utilizar disso ao seu favor, você pode transformar a sua vida, transformar a sua ideia, transformar o seu entendimento e também retornar principalmente para a sua essência divina, para o seu poder interior que está dentro de você, pronto para ser ativado, pronto para ser, para desenvolver nesse mundo, para sair para fora e começar a realizar principalmente os seus sonhos. É assim que as coisas funcionam. Se você não sabe muito sobre isso, é um assunto legal que você deve começar a pesquisar, começar a buscar dentro de você, porque esse é o caminho de volta. Então, seja bem-vindo aqui, você também seja bem-vinda, e nós vamos começar a nossa live de hoje. O assunto é sensacional, pode ser que pegue na ferida de algumas pessoas por aí, mas não se sinta tão doído assim. Precisa tratar, se está infeccionada a ferida aí, no peito, na mente, precisa ser tratada. E olha, o melhor remédio é aceita que dói menos. Quanto mais você rejeita, mais doendo fica, mais inflamado fica. Sabe quando você faz um machucadinho bem pequenininho assim no dedo e aquilo inflama, parece até que arrancou o dedo fora de tão dolorido fica? Normalmente fica com aquela cutículazinha que é tirada aqui no canto. Normalmente as mulheradas dizem aí que tirou o bife, né? Tirou o bife da unha, aquilo inflama, dá uma dor terrível, dói muito, incomoda demais. Aquilo inflamou, é um negocinho tão pequenininho, mas incomoda de uma tal forma porque precisa ser tratado aquilo. A gente vai falar mais ou menos da mesma coisa usando essa analogia, só que para as coisas que acontecem dentro da nossa mente, dentro do nosso peito. Quanto mais a gente fica rejeitando aquilo como uma inflamação, mais aquilo fica dolorido e parece que não sai da nossa vida. E a melhor receita é realmente aceitar que dói menos. E do que eu estou falando? Às vezes a gente traz um julgamento contra uma pessoa, contra uma situação, a gente não aceita aquilo de forma alguma contra algo ou contra alguém, e a gente traz aquilo por longos tempos, por longo tempo na nossa vida. Por uma semana, pode ser por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, por uma vida inteira a gente vem trazendo aquele ranço, aquela mágoa, aquela angústia, aquela falta de perdão para com alguma pessoa, achando que a gente, por estar fazendo aquilo, está maltratando aquela pessoa, ou a gente está julgando aquela situação de alguma forma, só que, na verdade, nós estamos com a ferida aberta e aquilo está inflamado na gente e a gente acaba não aceitando aquilo de alguma forma. A gente acaba não aceitando aquilo e, ao mesmo tempo, sofrendo com aquilo. É como se a gente tivesse o prazer, por mais que inconsciente seja, o prazer de estar se mutilando, se auto-machucando. Mas, Diego, aquilo não é minha culpa, aquilo é culpa da outra pessoa. Na verdade, não fui eu que usei de palavras pesadas para comigo mesmo, foi aquela pessoa que usou contra mim. Ao invés de eu ter. Eu nunca cheguei na pessoa para machucá-la, para magoá-la, mas ela chegou em mim e magoou. Por isso que eu não devo liberar o perdão. Por isso que eu não aceito que ninguém faça isso comigo. Por isso que eu carrego isso até hoje e eu jamais vou esquecer dessa situação. Na verdade, você está inflamado. Isso aí está dolorido, está doendo, está inflamado. Quando alguém toca nessa ferida, logo você ferve. Eu acho que todos nós somos assim, viu? Não tem ninguém que possa separar isso. Todo mundo tem algum assunto no passado, principalmente envolvendo outra pessoa, que se alguém toca o dedo naquela ferida, aquilo logo dói, aquilo logo grita, aquilo logo diz que está aberto e que não deve ser tocado. Aí você dá um jeito de colocar uma gaze, né? De proteger aquilo para que ninguém fique tocando. Acaba virando até a sua ferida de estimação. E parece brincadeira o que eu estou te dizendo, mas a gente faz isso constantemente.
A gente tem na memória tudo o que aconteceu com a gente desde quando a gente começou a ganhar consciência dessa mente que a gente foi criando ao decorrer da nossa vida, de quando éramos crianças, de quando éramos adolescentes, jovenzinhos, adultos, ou para alguns já no início posso dizer velhice, mas enfim, da melhor idade, como alguns gostam de chamar também. Mas a gente traz tudo dentro da nossa memória, a gente não esquece. Só que existem acontecimentos que aconteceram com a gente lembra, mas não traz aquilo mais como algo negativo, e tem muitas coisas que aconteceram com a gente que até hoje são como feridas abertas. Ninguém pode tocar a mão naquilo, ninguém pode mexer naquilo. Acaba virando uma ferida de estimação. Olha, não mexe no meu machucadinho, porque o machucadinho é meu, quando inflama sou eu que sinto a dor, não é você, não coloca a mão. Mas você não quer tratar? Não tem cura. Deixa esse negocinho aqui que não tem cura. A gente faz isso constantemente com muitas pessoas e com muitas coisas. E muitas pessoas hoje estão carregando assim cargas de mágoas passadas tão pesadas que seria muito mais simples se libertar daquilo, se liberar daquilo, deixar aquilo para o tempo que ficou lá atrás e ressignificar isso, mas não. A pessoa prefere trazer essa mágoa. E eu estou falando isso e eu também me coloco nessa posição. Eu me coloco exatamente aqui no mesmo lugar que você. Eu estou trazendo esse assunto aqui agora, eu já tive a oportunidade de trazer antes, mas eu também estava digerindo essa informação em mim. Porque todas as vezes que a gente não libera aquilo que está nos amarrando, na verdade a gente está carregando aquela carga. É como se fosse um carro que pode carregar 500 quilos carregando 2 toneladas. Ele vai beber mais, os pneus vão gastar mais, o carro vai forçar mais, uma hora ou outra esse carro vai quebrar, porque ele não vai aguentar carregar esse longo peso por muito tempo. E com a gente não é diferente. Quanto mais a gente fica carregando essa carga por muito tempo, mais provável será que essa ferida que a gente está cuidando, achando que ela não vai aumentar, ela aumente, ela se torne pior, ela volte a inflamar. E isso vai voltar a doer. Mas até quando a gente precisa ficar com essa ferida aberta em relação a alguma coisa, uma situação ou uma pessoa? Principalmente relacionada a uma pessoa. Quando a gente não aceita o que a outra pessoa está fazendo com a gente, na verdade, ou fez com a gente, na verdade, a gente cai até num loop, né? Poderia até de loucura, né? Dizer até de loucura, porque a gente busca ser aceito, a gente quer ser aceito. Não adianta dizer que não, porque todos nós queremos ser aceitos como nós somos, porque se a gente for aceito, amado, querido, abraçado como a gente é, aquela força interna que diz que a gente não precisa mudar, a gente precisa melhorar, a gente não precisa arrumar algumas coisas dentro da gente, até relaxa, né? Até falar assim, tudo bem, eu sou aceito como eu sou. Deixa eu só procurar uma coisa aqui, só um instante. Não vai, perfeito. Eu posso ser aceito como eu sou, não preciso melhorar, gostem de mim do jeito que eu sou mesmo, eu sou assim mesmo, amem os meus defeitos. Acaba que essa voz dentro da gente fala e a gente sai daquela responsabilidade de ter que ser melhor do que estamos sendo hoje, né? Me amem como eu sou. Só que a outra pessoa, a gente não aceita ela ser amada como ela é. A gente tem a necessidade de querer fazer com que a outra pessoa se transforme, que ela seja melhor, que ela mude, que ela deixe de lado aquilo que ela está fazendo de ruim para tentar fazer alguma coisa melhor, para aí então a gente poder dar o privilégio a ela de ser amada, de ser aceita, de ser querida por nós mesmos. E eu estou falando isso, mas isso acontece num nível assim, na maioria dos casos, até de inconsciência. Acontece. Não significa que, se eu estou inconsciente, não está acontecendo. Está acontecendo. Quantas vezes uma pessoa que nos magoou, fez alguma coisa com a gente, ao invés de abraçar a pessoa, entender o que estava acontecendo, a gente julgou, a gente acusou, apontou os dedos, todos os dedos possíveis e imagináveis, rejeitou aquilo, porque aquilo acabou te trazendo uma ferida também,
Isso aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos atrás, a ferida continua aberta, você continua acusando a pessoa, não sabe nem aonde a pessoa está, mas continua acusando a pessoa, continua trazendo julgamento contra a pessoa, a ferida está aberta na sua pele e você não trata isso. Porque ninguém pode tocar naquilo porque dói, porque está inflamado, entende? E você não muda isso. Eu não mudo isso. A gente faz isso constantemente. Alguém nos magoou lá no passado, pode ter sido um pai, pode ter sido uma mãe, pode ter sido um irmão, uma irmã, pode ter sido um primo, um tio, um parente muito próximo, pode ter sido um amigo que acabou perdendo a amizade por uma coisinha desse tamanho e que até hoje você continua remoendo essa mágoa contra essa pessoa. Mas na verdade você não entendeu uma coisa simples. Nós queremos ser aceitos, mas não aceitamos que a outra pessoa seja como nós somos. A gente quer ser aceito, mas nós não aceitamos que a outra pessoa seja como nós somos. Esses dias eu ouvi uma frase sensacional que dizia o seguinte: todo julgamento é uma confissão. Toda vez que a gente julga alguém, na verdade, a gente, de certa forma, consciente ou inconsciente, a gente também está confessando algo que acontece dentro da gente, mas a gente não aceita. Quando a gente julga alguém, é bem certo que essa pessoa está fazendo alguma coisa que a gente também, ou talvez, faça e que a gente não aceita na gente, mas a gente também não quer aceitar na outra pessoa. A gente quer ser aceito com essa mesma deformidade interna, mas a gente não quer que a outra pessoa seja dessa forma para com a gente. É um dos grandes motivos que levam inúmeros casais a brigarem dia e noite. Porque ela vê no marido algo que ela também tem, mas ela não gostaria de ter, e ela também não quer que ele faça contra ela, e ele também, da mesma forma, para com a esposa. Ele vê nela um defeito que ele tem, ele não gosta do defeito dele, ele não aceita que ela também tenha o mesmo defeito e use disso contra ele mesmo. Acaba virando como gato e rato, né? É briga dia e noite. Isso acontece com amizades, com pai, com mãe. Quantos pais têm defeito que os filhos não gostariam de ter, tem, não aceita e acaba entrando em conflito com o pai. Da mesma forma, os pais com os filhos. O pai vê um defeito no filho, ou a mãe vê um defeito no filho, que ela não gostaria que o filho tivesse. Quando o filho começa a agir a partir desse defeito, dessa deformidade, desta situação que ele tem que resolver, ela se vê ou ele se vê acometendo das mesmas falhas, dos mesmos erros, não aceita nele, não aceita no filho e acaba entrando em confusão eterna. Isso para os amigos, para os colegas, isso para os professores, para qualquer um. Todas as vezes que a gente acaba levantando julgamento contra uma outra pessoa, a gente não está aceitando algo na gente mesmo. E o principal, como eu costumo dizer, existe uma essência divina dentro da gente, e existe um falso eu que foi criado na nossa mente, que muitas vezes nós achamos, e na maioria dos casos, todas as pessoas acham que elas são. Só um instante. Ela acha que ela é esse falso eu e ela esquece dessa essência. E nesse falso eu que ela acabou se identificando, que ela acha que ela é fulano de tal, da Silva, que tem tantas e tantos anos de vida, que é alto, que é baixo, que é magro, que é gordo, que é branco, que é negro, que é moreno, que é indiano, que é africano, que é brasileiro, americano, que é da família tal, que nasceu em tal região. Toda essa informação que está aqui, que a pessoa se identifica achando que ela é da onde sai os mesmos problemas, as mesmas informações, os mesmos defeitos que a pessoa tem. Quando ela encontra uma outra pessoa nas mesmas condições, que também se identifica com o falso eu, que acha que é isso, que acha que é aquilo, e também não está conectado de volta à sua essência, elas acabam entrando em conflito. Essa pessoa quer ser aceita, mas ela não aceita essa pessoa como ela é. Entende? Ela quer ser aceita nesse falso eu, mas ela quer que a outra pessoa seja para com ela essa essência divina, que perdoa 70 vezes 7, que é amável, que é adorável, que agrada, que abraça, que dá presente, que ri a todo momento, que não chora. Entende? Ela cria na outra pessoa um personagem que ela gostaria de ser e não está sendo, e obriga a outra pessoa a ser assim. E ela não aceita a outra pessoa por absolutamente nada.
por absolutamente nada. E isso acaba criando feridas, tumores, de forma figurativa, ok? Acaba criando feridas, tumores que ficam abertos, ficam doendo, ficam inflamados. A pessoa carrega aquela mágoa para o resto da vida, simplesmente porque ela não aceitou a outra pessoa como ela é. E a melhor receita que eu posso dizer para você, que eu estou aprendendo e eu preciso aprender cada vez mais, é: aceita que dói menos. Porque do jeito que você é, as outras pessoas também são. Do jeito que você age, as outras pessoas também agem. Do jeito que você se identifica com esse seu falso eu, e você está na busca de retornar para a essência divina que há em você, a outra pessoa também está se identificando com o falso eu. Você precisa aprender a vê-la como essência também, assim como você sabe que você é. Você é essência, ela também é essência. Entende? Você é essência, ela também é essência. Você se identifica com o seu falso eu, ela também se identifica com o seu falso eu. Bom dia para a galera que está chegando aí, seja muito bem-vindo neste lugar. 5 para 7, o programa que fala da mente, dos pensamentos aqui, tóxicos e alcalinos, do poder da nossa fé e do nosso poder interior. E a gente está falando aqui agora sobre aceitar que dói menos. Quando a gente julga uma outra pessoa, a gente não está aceitando ela. Mas quando a gente julga ela, na verdade, e diretamente ou indiretamente, é uma confissão daquilo que a gente é, mas não aceita dentro da gente mesmo. E aceitar é a melhor forma. Porque quando a gente se olha aqui como essência divina, quando eu vejo você como essência divina, quando você me vê como essência divina, todo esse personagem do falso eu que nós criamos é como se eles desaparecessem. Nós passamos a nos aceitar, nós passamos a nos entender, nós passamos a nos compreender. E a gente vai perceber que toda essa situação que trouxe mágoa, na verdade, era apenas o desespero do falso eu de querer se auto-encontrar que não se encontrou ainda. É o desespero do falso eu querendo viver uma experiência que ele não vai conseguir viver sozinho. Ele precisa retornar para a essência que há dentro dele. Ele precisa retornar para a essência divina, para o interior, para a essência interior que há dentro dele, que há dentro de todos nós. Essa essência divina é o que nos trouxe vida quando a gente chegou neste mundo. E a gente não tinha essa consciência do falso eu aqui ainda formada. Entende? Quando essa consciência do falso eu foi formada, isso nos distanciou da nossa essência. E aí formou esse personagem que a gente quer carregar, a gente quer se identificar. E quando a gente encontra outra pessoa que tem os mesmos defeitos que a gente tem aqui, que a gente não aceita, a gente quer guerrear contra ela, né? Quer apontar os dedos, quer julgar ela, quer condenar, quer levar ela à forca, quer eliminar ela de alguma forma, porque isso está causando uma dor em você, em mim. Toda vez que a gente acusa uma pessoa é porque aquilo está causando alguma dor na gente. A gente não aceita aquela situação, porque provavelmente a gente está se identificando com aquilo. O nosso falso eu está lotado de feridas abertas, inflamadas, doendo, que ao invés da gente se desconectar desse falso eu e voltar para a essência, a gente continua aqui cuidando dessas feridas, não permitindo com que elas fechem, que na verdade é libertar, perdoar 70 vezes 7 e se libertar disso. A gente continua cuidando dela aberta para que ninguém toque a mão, porque toda vez que alguém toca a mão, dói, aquilo explode, volta a doer, você volta a gritar de dor e volta a querer atribuir a culpa em relação a isso àquela outra pessoa, que deixou uma ferida aberta há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e você continua carregando a mesma ferida até aqui. Perdoe a outra pessoa, porque é a melhor forma que você pode fazer para se auto-libertar disso também. Você liberta a outra pessoa e você se auto-liberta. E simplesmente você tem que libertá-la porque ela também é como você. Assim como você tem uma essência divina, ela também tem. Se você passar a enxergá-la como essência divina e não mais como o falso eu aqui, você vai perceber que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E a melhor forma é aceitar isso, entende? Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, nós não somos melhor que ninguém. Inclusive a outra pessoa que causou essa mágoa também não é melhor que ninguém, não é melhor que você, não é melhor que eu. Nós precisamos
aprender a olhar as outras pessoas como essência divina, assim como nós somos. Só que às vezes a nossa visão está tão contaminada pelos pensamentos tóxicos que foram implantados na nossa mente que a gente não consegue enxergar isso, né? A Cláudia acabou de colocar aqui que o perdão libera avanço. De fato, Cláudia, quando a gente aprende a perdoar e aprende a olhar a outra pessoa como ela é na essência, a gente vai perceber que a gente estava carregando um peso desnecessário. Antes a gente estava como um barquinho que lançou uma âncora 5.000 vezes mais pesada que o barco. A âncora está segurando aquele barco na tempestade e ele não libera aquela âncora para poder ir para uma água mais tranquila. Ele continua ali naquela prisão. Não precisa ser assim. É desnecessário ser dessa forma. Quando a gente libera a outra pessoa, quando a gente passa a enxergar a outra pessoa como essência, assim como nós somos, a gente vai perceber que nós somos iguais, que aqueles julgamentos que nós fazíamos diziam mais ao nosso respeito do que para com a outra pessoa. E aquela mágoa que a gente estava trazendo como julgamento nas costas, carregando, eu nunca vou liberar aquele perdão para aquela pessoa porque eu quero que ela sofra na vida. E você vinha carregando aquele peso, é ultra mega desnecessário. Liberar o perdão é a melhor forma que você tem para cuidar da sua própria vida. Porque todo julgamento diz muito ao seu respeito, muito ao seu respeito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aceitar a outra pessoa não é levar o prejuízo. Ah, mas ela me deu na cara, dê a outra face, porque foi o que Jesus falou, ele já sabia disso. Quando ele disse, perdoai 70 vezes 7, ele já sabia que quando você não perdoa e você acomete para um julgamento, esse julgamento está dizendo mais ao seu respeito do que a outra pessoa. E quando você julga, você está simplesmente mostrando que você está tão cega quanto ela, porque você não se vê na essência e não consegue enxergar a outra pessoa na essência também. Você está muito distante daquilo que Deus fez de você, daquilo que Deus criou ao seu respeito. Deus nos criou como essência divina para fazer acontecer neste mundo. E a nossa maior missão é transformar revelações de Deus, sonhos em realidade. Quando a gente está distante dessa essência, a gente fica tão cego na nossa mente, a gente fica tão perturbado, tem tanto barulho na nossa mente de pensamentos tóxicos, fazendo tanta confusão na nossa mente que a gente não consegue mais enxergar isso. A gente fica cego para a nossa essência e para a essência da outra pessoa. E aí é a hora de começar o fight, né? É o vale tudo, é o MMA da mente, né? Você julga a outra pessoa, você dá um jab na outra pessoa, você dá uma voadora na outra pessoa, você não libera ela, você não perdoa ela, você não se auto-perdoa, você julga todo mundo, carrega aquele peso nas suas costas, tá no meio da tempestade, não se libera daquela âncora que tá te segurando ali, e depois começa a reclamar que a vida é ruim, que a vida é um saco, que a vida é uma droga, que você não tem amigo, que ninguém gosta de você, que as pessoas deveriam te aceitar como você é, mas você não aceita ninguém. Eu tô te falando isso porque isso faz mal principalmente para você, principalmente para mim. E olha, é uma tarefa que precisa ser exercida todo santo dia. Liberar o perdão pode ser fácil, mas é preciso entender isso. Para liberar o perdão para uma pessoa, você precisa entender que ela também é essência como você e ela também criou um falso eu como você criou. E ela também se identificou com esse falso eu que você também se identificou. Essa pessoa também acha que ela é o que os pensamentos dela dizem que ela é. E ela esqueceu que ela é uma essência assim como você. Se você olhar para ela como a essência, como ela é na essência, ela também vai te olhar como essência, porque é assim. Você planta banana, você colhe banana. Você planta amor, você colhe amor. Você planta perdão, você colhe perdão. Você olha para ela na essência, ela vai ver que você está agindo de forma diferente, ela vai te olhar na essência. É preciso aceitar que as outras pessoas também erram, também falham, assim como nós. É importante você aceitar que você tem uma essência divina. Você pode correr, você pode cavalgar, você pode atingir altas velocidades que você não consegue fugir da essência divina que há em você, porque você é ela.
Você só está vivo porque há uma essência divina em você. Quanto mais você tenta ficar distante, tentando aperfeiçoar o seu falso eu, mais latente fica isso dentro de você e mais insuportável fica aqui em cima. Você estuda, faz uma faculdade, 2 faculdades, faz mestrado, faz doutorado e nunca se acha suficiente, nunca se acha bom. Nunca acha que tá legal. Você vai para terapia há 10, 15, 20 anos e você nunca acha que tá legal. Você tá querendo aperfeiçoar o falso eu que você se identificou e não suporta em você. E não tá suportando a outra pessoa que tá no mesmo barco que você. Entende? Vocês estão no mesmo barco e não estão se entendendo. É por isso que você tá acusando a outra pessoa. Porque você não suporta isso dentro de você. Para. Acalma. É importante aceitar isso. É importante aceitar que você tem uma essência divina. Quanto mais distante, pior fica. Quanto mais próximo, mais claro as coisas começam a ficar diante de você. Mais você começa a entender como as coisas funcionam. Você vai perceber, quanto mais claro a gente está da essência, e é assim que eu tenho percebido comigo, mais eu percebo quão valor tem estar perto das pessoas que você ama, estar em comunhão com as pessoas, o quão é maravilhoso estar em paz, tranquilo, independente do que está acontecendo do lado de fora. Parece que você cala aquele barulho que está na sua mente e deixa os ruídos para o lado de fora. Você fica tão em paz dentro de você, quando você está próxima da sua essência, que por mais que a outra pessoa te ofenda, por mais que a outra pessoa fale alguma coisa que o seu falso eu odeia, você olha para ela como essência e fica tranquilo. Ela de repente deve estar sofrendo com as turbulências dentro da mente dela. Talvez os pensamentos tóxicos dentro dessa mente da pessoa estão fazendo tanto barulho que ela não está suportando. Por isso que ela está atacando outras pessoas, com julgamentos também. Você entende isso de uma forma mais tranquila, entende? Aceite que dói muito menos. Eu tenho provado disso. Vou falar para você a melhor coisa que está acontecendo para mim. Antes, eu era aquele cara dos maiores e melhores julgamentos, né? E eu sou bom de argumento. Eu tinha argumentação para tudo. E hoje eu percebi que eu era mais, posso falar tranquilamente, eu era mais bobo, mais idiota do que eu imaginava. Porque, na verdade, eu não estava aceitando o que estava dentro de mim. Você passa a aceitar o que está dentro de você e se vê como essência, você vai perceber que todo mundo é igual. Todos nós somos iguais. A gente fala da igualdade social, de tudo isso. Dentro da gente, a gente é muito mais parecido do que qualquer outra coisa que está aqui fora. Entende? A gente é muito mais parecido. Por isso que nós estamos interligados, porque a nossa essência se conhece. Nós somos parecidos, nós somos iguais, nós somos imagem e semelhança do mesmo Criador. A gente se conhece na essência. Aqui a gente luta contra, aqui a gente se abraça, aqui a gente atira, solta palavras pesadas, a gente magoa as outras pessoas, a gente não aceita a outra pessoa, mas aqui nós somos iguais, nós somos essência. Nós somos imagem e semelhança do mesmo Criador. Por isso que é importante tirar as escamas dos olhos e passar a enxergar as outras pessoas como elas são. E se elas estão magoadas, estão chateadas, se elas estão distribuindo aí ofensas para todas as outras pessoas, saiba que talvez ela também está se identificando tanto com o falso eu, que ela criou dentro da mente dela através dos pensamentos tóxicos, que ela não está se auto-suportando, ela está, dentro da mente dela, está gritando, ela quer se libertar daquilo, e ela acaba soltando flechas para todos os lados, e acabou atingindo você. Mas você não faz diferente. Eu não faço diferente. A gente, quando está assim, com um monte de barulho na mente, a gente vai fazendo a mesma coisa. A gente fala o que não deve, magoa quem a gente ama, a gente fala palavras que nunca mais vão ser esquecidas, é que nem copo de leite derramado, não volta atrás. Tudo porque a gente não está se autoaceitando como essência e não aceita a outra pessoa como essência. Aceita que dói menos. É a melhor receita que a gente tem hoje. Aceitar que dói menos. A gente pode acusar, a gente pode ter julgamento para todo mundo, mas lembra que todo julgamento, de certa forma, direta ou indiretamente, é uma confissão. Como é que você está se confessando agora? Quais são o que você está confessando ao seu próprio respeito agora? Pare e analisa. Você está aumentando, procurando se identificar mais com o seu falso eu e cada vez mais se distanciando da essência que você é divina.
E eu estava até analisando, só para finalizar aqui, que eu lembrei, todo pai, toda mãe que ama muito o filho, ele acaba enxergando o filho como essência divina. Por que que uma mãe, quando vê um filho ou uma filha fazendo algo que é errado diante da justiça, ela vai lá diante do policial, diante do juiz e fala: meu filho é bom, seu juiz. Alguma coisa de errado aconteceu no caminho, mas o meu filho é bom. Por que que uma mãe e um pai que ama muito o filho faz isso? Porque eles conseguem enxergar a essência do filho. Entende? Eles conseguem enxergar a essência do filho porque o filho nasceu da barriga da mãe, o pai gerou aquele filho da barriga da mãe, e eles viram aqui aquela criança sendo essência, sorridente quando era um bebezinho, amorosa. Conforme foi passando o tempo, foi criando aquele falso eu na mente dela, acabou que esse falso eu pegou um caminho que não era um caminho bom, um caminho da criminalidade, da violência, de tantas outras coisas, acometeu erros por aí, fez mal a outras pessoas. A justiça, ela tem que acontecer. A justiça chegou para essa pessoa, mas quando o pai e a mãe vê aquela pessoa que fez tanto mal a tantas outras pessoas, ela só consegue enxergar a essência. É por isso que muitos pais falam: nossa, mas o meu filho é bom. Mas minha senhora, seu filho acabou de matar 10 pessoas do nada, sangue frio. É, mas ele é bom. Por quê? Porque a mãe e o pai vê a essência. E olha que exercício a gente não tem pela frente agora para poder colocar em prática. Buscar ver a outra pessoa na essência. Não que quando uma pessoa faz algo de errado, ela tem que estar absolvida disso, que ela não deve pagar por alguma coisa grave que ela fez. Não por isso, mas se a gente passar a olhar as outras pessoas na essência, a gente vai perceber que nós somos iguais. A gente vai começar a agir de forma diferente. Até os julgamentos mudam. Até sua forma de ver muda. Até as dores no peito que você sentia antes vão ser totalmente diferentes. Passar a aceitar que a outra pessoa é uma essência, assim como nós somos, a vida fica bem mais tranquila, a gente tem menos problemas, menos inimizades para quem tem. Tem gente que coleciona inimizade, né? Eu, graças a Deus, estou bem tranquilo em relação a isso. Sempre fui bem em relação a isso. Sempre tive bons amigos, nunca tive inimizade com muitas pessoas. Eu nem me lembro quantas vezes eu tive algum problema com as outras pessoas. Não é nenhuma qualidade. Talvez era uma coisa natural minha já de olhar as outras pessoas e não querer ter inimizade. Mas tem gente que gosta disso, né? Ela já levanta a espada, quer vir pra luta, vamos pra luta, eu não tô nem aí pra sua amizade. Na verdade, é um julgamento que tá confessando alguma coisa que tá lá dentro. Se olhe para dentro de você. Olhe para a sua essência. Você vai perceber que a outra pessoa é exatamente igual a você. Ela também tem um falso eu que está em conflito dentro da mente. E que você precisa apenas se libertar, aceitar ela para você se auto-aceitar. Você não se aceita, você não se suporta, você não suporta a outra pessoa, você não aceita a outra pessoa, o barulho está gritando dentro da sua mente, você não está se auto-suportando, você distribui julgamento para todo mundo, mas você só está confessando quem você realmente é. Olhe para a sua essência divina e olhe para a essência divina da outra pessoa, tá bom? Fica a dica para você aqui hoje. Alcalinize a sua mente, a sua semana só está começando. Comece a analisar os tipos de pensamentos que passam na sua mente, se são tóxicos, se são pensamentos de julgamento, se são pensamentos que estão gritando na sua mente porque eles estão em conflitos, ou se são pensamentos alcalinos. Você tem o poder de definir que tipo de pensamento você vai ter ao seu respeito, sobre as outras pessoas e sobre as outras coisas também. E a escolha é 100% sua, ok? Alcalinize a sua mente, coloca o pé, porque Deus está colocando o caminho. Um ótimo dia para você.